A crucificação foi praticada desde o sexto século a.C. até por volta do quarto século depois de Cristo, quando foi abolida por ordem de Constantino em 337 depois de Cristo. Os fenícios e os gregos costumavam utilizar esse tipo de morte para punição política e militar. Os persas e os cartagineses a utilizavam para punir altos oficiais, comandantes e líderes rebeldes. Os romanos usavam a cruz para punir classes inferiores como escravos, criminosos violentos e possíveis guerrilheiros de províncias rebeldes. E foram os romanos que se especializaram nesse tipo de tortura física e mental. No vídeo de hoje, veremos alguns aspectos sobre a crucificação de Cristo. A cruz naquela época era feita sob medida. Dito isso, a cruz que Jesus carregou e morreu não era dele, mas sim de Barrabás. Jesus era o inocente e não merecia ser crucificado. Barrabás era o culpado e merecia muito bem a crucificação. Todavia, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, morreu por nós. O açoitamento. Depois da prisão de Jesus, impulsionada pela traição de seu amigo e discípulo Judas, os religiosos do Sinédrio levaram o Nazareno a um julgamento, de forma a encontrar razões para que pudessem condená-lo à morte imediatamente. Posteriormente, Jesus é levado a Pilatos, e como já mencionado, o governador condena-o a um açoitamento. O condenado ao açoitamento, naquela época, era colocado preso sem roupa na parte superior e com as mãos amarradas. Os chicotes utilizados pelos soldados eram feitos de cordas ou tiras de couro, com ossos ou pedaços de ferro ou chumbo em cada uma das extremidades. Os primeiros açoites rasgavam a carne, fazendo com que o sangue saísse das veias abundantemente. Esses atingiam diretamente as costas, enquanto as pontas do chicote enroscavam-se no corpo e feriam o peito e a barriga. Depois do número de açoites ordenado ao condenado, muitas vezes as veias e as vísceras dos flagelados ficavam expostas, com o rosto também desfigurado pelos golpes. As consequências desse castigo eram hemorragias, acúmulo de sangue e líquidos nos pulmões e possível laceração no baço e no fígado. A Bíblia nos deixa explícito que Jesus suportou tudo com paciência e quietude, como uma ovelha muda levada ao matadouro. A cruz de Cristo. A maioria dos estudos apontam que a cruz de Cristo era uma crux immissa, no formato de um T, e com a ponta vertical levemente mais comprida que a horizontal. A informação mais aceita pelos historiadores e teólogos é que Jesus tenha carregado apenas a parte horizontal da cruz, chamada de patibulum, que pesava cerca de 27 kg. O percurso percorrido por Jesus com a cruz nas costas, até o Monte Calvário, tinha mais ou menos 600 metros. A zombaria dos soldados romanos e a coroa de espinhos. Depois do açoitamento, os soldados colocaram em Jesus manto de soldado, da cor vermelha escarlate, para ironizá-lo como a vestimenta de um rei. Como se não bastasse, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre a cabeça de Jesus, batendo nela com um cetro feito de cana, de modo a afundar ainda mais os espinhos pontiagudos na cabeça de Cristo. Não satisfeitos, os soldados passaram a simular uma sarcástica homenagem a Jesus, ajoelhando-se diante dele e clamando: "Salve, Rei dos Judeus!" E cuspiam-lhe no rosto, davam-lhe bofetadas, e zombavam cruelmente de Jesus. No momento da crucificação, entalharam uma placa cujo escrito pronunciava em 3 línguas diferentes: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A morte de cruz, os 2 ladrões e as últimas palavras de Cristo. Os condenados à pena de crucificação normalmente morriam por desidratação, asfixia e sufocamento devido à cabeça pendida sobre o peito. Para abreviar a morte,
Os soldados costumavam quebrar as pernas dos condenados para que elas deixassem de sustentar o corpo, visto que isso facilitava a asfixia. Jesus, no entanto, não teve seus ossos quebrados, nem ao menos aceitou beber o vinho oferecido pelos soldados para anestesiar sua dor. Ao seu lado, estavam dois ladrões, que zombavam de Jesus, dizendo-lhe para descer da cruz. Um deles, no entanto, prestes a morrer, arrependeu-se do que havia dito e declarou: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus morreu entregando seu espírito a Deus. Pouco antes de padecer, no entanto, declarou as palavras que mudariam a história do mundo para sempre: Está consumado. Ele disse, e ali cumpriram-se todas as profecias e toda a lei. O corpo de Jesus. Jesus morreu aproximadamente às 15 horas da tarde de sexta-feira. Como sabemos, neste momento a terra tremeu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, mortos foram ressuscitados. Quanto ao corpo de Jesus, os 4 evangelhos afirmam que, após a crucificação de Cristo, José de Arimateia pede a Pôncio Pilatos que lhe entregue. Depois que seu pedido foi atendido, José retira o corpo da cruz com a ajuda de Nicodemos, enrola-o em um tecido de linho e o deposita em um túmulo que era seu.